Oi pessoal, tudo bom? Eu sou o Rafa, eu vou ser o intermediador do ciclo de lives Pra Onde Eu Vou. Nesse ciclo a gente vai falar sobre os 8 estados da Austrália e falar sobre todas as oportunidades de emprego e imigração em cada um. Hoje a gente vai começar aqui com New South Wales. A gente vai ter a Débora Compre e a Juliana Stockinger falando sobre o assunto. Antes de começar, eu só queria deixar uma coisa importante para todos nós. Todo o conteúdo dessa live, ela não se destina a substituir nenhum aconselhamento de imigração e nem deve ser considerado como tal. Ele foi elaborado apenas para fins informativos. Então, pessoal, é muito importante, sempre antes de tomar a sua decisão, consultar um agente de imigração, beleza? Agora vamos chamar elas para começar logo essa live. Bom dia, Dé. Bom Bom dia, Ju. dia. Tudo bom? Deixa eu Bom até acertar dia, tudo aqui. bem? Tudo certinho? Deixa eu só arrumar aqui direitinho as perguntas para a gente começar. Tudo bem, Dé? Tudo bem, Ju, e você? Bom dia. E aí, como estamos? Vamos falar hoje sobre New South Wales. Não, estou animada. Primeira. Chegou a minha vez, né? Uma hora tinha que... Se tem uma Então, pessoa que conhece de New South Wales, é a Juliana. Quantos anos você mora aí, nossa, Ju? Olha, aí é quando a gente entrega a primeira vez que a gente veio para a Austrália, a gente entrega a idade. Esse que é o problema, né? Mas entre idas e vindas, a primeira vez que eu vim para cá foi em 2002. 21 anos atrás. Uau. Então, depois, enfim, retornamos. Mas desde a última jornada, digamos assim, 2015. Entendi muito, né, gente? É um poço de vivência, inclusive, não só de imigração, mas conhece muito. Com certeza. Ju, aproveita aí, conta um pouquinho mais sobre você. Já falou quanto tempo está em New South Wales, sobre a Seven. Conta um pouquinho pra gente do trabalho de vocês. Conto, claro. Deixa eu só confirmar, gente. O som tá ok, imagem ok, tudo certinho? Todo mundo escutando bem? Tudo Se o certo. pessoal puder botar Tô aqui uns também dedinhos aí, sempre acompanhando. ajuda. Eu até abri aqui para acompanhar os comentários da live, porque aí fica mais fácil também. Tô acompanhando aqui se o pessoal fala alguma coisa. Tranquilo, para mim tá ótimo aqui também. Bom, Seven, né? Seven aí já estamos no mercado há um bom tempo. Eu me juntei a Seven em 2019. Trabalho com imigração desde 2007. Iniciei trabalhando aí na assistência dos processos, né? No que a gente chama de case manager. E em 2014 acabei pegando o meu registro, finalmente. Enfim, para aqueles que ainda não me conhecem, né? Então, sou Juliana Stockinger, como vocês colocaram. Faz um tempinho já que eu não faço live, estou um pouquinho enferrujada, mas eu acho que é mais isso mesmo, né? Esse tempo aí de experiência, já passei por muitas e muitas mudanças aí de imigração, eu sei que o pessoal sempre diz, né? Muitas coisas mudam. Passei aí, já estava atuando na área quando as maiores mudanças ocorreram e estamos aí na expectativa que mais mudanças venham a ocorrer dessa vez, né? Pro lado bom aí, mudanças positivas. Não, perfeito. Agora, Dé, sua vez. Conta um pouquinho sobre você, sobre a Vitality. Quem é o Vitality? O que a Vitality faz? Muito bom, Rafa. Bem, prazer estar aqui, podendo contribuir um pouco com a minha visão de recursos humanos, de recrutamento. Bem, eu cheguei em 2016 na Austrália, né? Já passei por 3 áreas regionais, Tasmânia, Perth e Adelaide. E trabalhei também muitos anos nessa indústria de imigração, apesar de não ser agente. Se quiserem falar com a gente, fale com a Juliana, não comigo. Eu tenho mais de 14 anos de experiência nessa área de anos de recrutamento, tanto no Brasil quanto aqui na Austrália. E a WeTalent nasceu no início desse ano, que basicamente é uma empresa, uma consultoria, para assessorar imigrantes brasileiros na recolocação recolocação no mercado australiano de trabalho. Então, basicamente, o que a gente faz currículo, cover letter, LinkedIn, preparação para entrevistas, te ensinar como fazer a busca correta das vagas aqui. Não sabe aquela mensagem que a gente está acostumado a receber? Muito obrigado, mas infelizmente você não vai ser chamado para entrevista. Os meus mentorados, os meus clientes, dificilmente recebem com grande frequência, porque eles têm o que fazer. Então, basicamente, esse é o nosso trabalho de assessorar nessa questão de mercado de trabalho aqui. Perfeito. Tem um pessoal entrando aqui agora. Pessoal, então, hoje o assunto da live é New South Wales. Vamos começar então? Todo mundo que está aí na live, quiser mandando perguntas, pode ir mandando. No final da live a gente vai começar a fazer para as meninas, tá bom? Vamos lá. Vamos começar falando um pouco de New South Wales, né? Dé,
Você consegue contar para a gente um pouco do como está essa região da Austrália, um pouco do cenário do mercado de trabalho, o que está acontecendo lá no momento, essa época pós-pandemia? Vamos lá. Eu já visitei 2 vezes New South Wales, quero muito ir aí de novo, né? Depois para contribuir mais com o olhar dela. Mas, gente, eu vou até olhar bastante aqui para o meu computador, porque eu me preparei bastante para trazer dados, fatos, informações do governo, principalmente, né? Porque eu acho que cada um tem uma sensação e eu não quero me basear muito em feelings aqui, mas sim em informações, em dados. Então, assim, tem alguns dados que eu achei bem interessante compartilhar com vocês, como, por exemplo, hoje o número de pessoas que moram, né? O último report que a gente teve em termos de população em New South Wales é de 8.153.000 pessoas. Então, obviamente, é o estado maior da Austrália em termos de população, né? E aí, a gente for falar uma média aí de salário, e aí não só New South Wales, porque eu não achei essa informação, mas nível Austrália, que eu acho que é interessante vocês saberem também. Geralmente, os homens ganham uma faixa aí de 2.091 dólares, trabalham no setor público, e se for numa empresa privada, 1.874 dólares. Já as mulheres, infelizmente, recebem um pouco menos, né? No setor público, 1.857 dólares e no privado, 1.573. Lembrando sempre que o salário mínimo da Austrália é de 21 dólares e 38 por hora, né? Agora, quando a gente fala, por exemplo, de empregabilidade, inclusive da parte que a gente fala... peraí, deixa eu aumentar aqui. Olha só. Quando a gente dá um olhar para New South Wales, New South Wales teve aqui um rate de desemprego, né, no último report, que foi em dezembro, o mais atual, de 3,1%. Então, é um índice baixo, né, de desemprego, comparado ao nível Austrália, que é de 3,5%. Então, o New South Wales tem um rate menor do que a Austrália, o que é muito bom. A boa parte das excelentes oportunidades estão em New South Wales, porque as maiores empresas ficam em New South Wales, principalmente Sydney, né? Então, isso é indiscutível. Claro que hoje em dia, depois da pandemia, isso deu uma pulverizada. Essas empresas têm aberto vagas em outros estados também, mas a sede, o head office, geralmente fica em New South Wales. Então, esses são os números bem interessantes que eu achei importante compartilhar para a gente dar esse overview principal aí. Perfeito. Ju, visto esse cenário e um período pós-pandemia, muita coisa mudou, a gente sabe. O que você pode falar para a gente, New South Wales? Como é que está a imigração no momento? E quando a gente fala no momento, porque a gente sabe que é um mercado muito dinâmico, é uma coisa muito dinâmica, muda sempre. Então, você que está vendo essa live hoje, aqui dia 17 de abril, se olhar depois do ano fiscal, a gente sabe que muita coisa pode mudar. Então, conta pra gente um pouquinho. Então, é como tu disseste, né, Rafa? A gente teve aí o antes, né, o durante, e claro, estamos aí, né, se é que a gente pode colocar dessa forma, né, na pós-pandemia, que é mais o processo de recuperação econômica do país. Antes a gente tinha um programa, né, de imigração, de uma forma geral, e em New South Wales também, que vinha desacelerando, né, vinha bastante lento, digamos assim, em termos de pessoas convidadas, principalmente para o Skilled Migration. Tivemos o período aí onde o mundo ficou congelado, né, por causa da pandemia, ficamos aí no limbo e os estados mais ainda. E aí a gente teve, né, a gente começou a sair desse período onde, lógico, né, a Austrália como um todo e os estados abriram, né, os olhos aí para a situação trágica, vamos colocar assim, em termos de, né, escassez de mão de obra no país como um todo. E claro, obviamente nos estados que mais requerem essa mão de obra, diretamente afetados, não é? Enfim, logo que a gente começou a sair desse período de língua, a gente teve, como vocês colocaram, como você colocou, Rafa, diversas mudanças, né? Então, a gente teve um processo no ano financeiro anterior, onde o programa de migração não estava ruim, né, para New South Wales, digamos assim. New South Wales se colocou numa situação de uma lista de demanda razoável, do número de profissões, né, na lista de demanda, um número razoável, boas perspectivas, né, de um convite. E aí virou o ano financeiro para o ano que estamos hoje, e New South Wales deu um susto em todo mundo, né? Porque demorou bastante para se pronunciar em termos tanto da sua lista quanto dos seus requerimentos. E quando se pronunciou, eles colocaram requerimentos
praticamente impossíveis de serem atingidos pela maior, né, parte aí dos profissionais que constavam nessa lista. Quais foram esses requerimentos, né? O que eu estou querendo dizer com isso? A New South Wales divulgou uma lista de profissões em demanda, mas New South Wales também divulgou um requerimento específico por profissão em termos de pontuação mínima que o candidato precisaria ter para possivelmente receber um convite, e também determinou números de anos de experiência profissional por profissão para que esse profissional pudesse competir por esse convite. Em algumas profissões, a gente teve aí uma pontuação mínima requerida de 100 pontos, 110 pontos, o que não é uma, né, obviamente, uma realidade da maior parte dos candidatos. A gente vê um ou outro candidato com essa pontuação, mas não todos. E isso fez com que todo mundo, né, congelasse, todo mundo se desesperasse, muita gente saiu correndo daqui. Mas, honestamente, eu respirei fundo e eu sabia que essa situação não se manteria, porque, né, seria, obviamente, um tiro no pé. De uma forma bem chula, seria um tiro no pé. Não deu, né, não deu outra. Foi, acredito eu, ali em dezembro, né, mais no final do ano calendário, que New South Wales resolveu retirar todos esses requerimentos extras. Por que New South Wales retirou? Retirou porque o número de convites que começaram a ser emitidos para o visto Skill Independente Nacional, que é o 189, simplesmente explodiu, né? Milhares e milhares de convites para o 189 começaram a acontecer, o que não acontecia já nos últimos anos, não é? E as pessoas que começaram, os melhores, aqueles com essa pontuação, que começaram a ser convidados por New South Wales, também começaram a ser convidados para o visto nacional. E embora ambos sejam vistos permanentes, o nacional você não tem vínculo nenhum com o Estado, tem uma etapa a menos, é um investimento a menos também. Então as pessoas começaram a dizer, não, New South Wales, não quero você, quero 189. O que aconteceu? Claro, New South Wales viu que eles iam perder esses melhores profissionais e simplesmente retirou todos esses requerimentos, tá? A partir, então, dessa retirada de requerimento, em termos, mais uma vez, de requerimento, em termos do que o Estado determina para convidar um profissional que conste na sua lista hoje, New South Wales requer apenas que a pessoa tenha residência em New South Wales por 6 meses. Estou falando do visto, né, primeiramente do visto permanente 190. Para o regional, regras um pouco diferentes, eu não sei se a gente entra agora no mérito ou depois, mas exige residência aqui. Nada mais do que isso. Vejam bem, não quer dizer que a pontuação não vai ser o critério de convite de New South Wales. Sempre foi, assim como o nível de inglês e anos de experiência na área de atuação. Mas não tem o requerimento mínimo. Ou seja, todos aqueles com no mínimo 65 pontos podem, pelo menos, né, demonstrar o seu interesse em New South Wales. E, né, foi uma grata surpresa, para nossa alegria, pessoas com pontuação muito próxima do mínimo, até pontuação mínima, começaram a receber convites de New South Wales. Então, o índice de convites, né, o número de convites em New South Wales é imenso no momento, não é? Então, a cota do Estado, não somente a cota é bastante elevada, como o número de convites, de fato, né, está refletindo aí essa cota. Então, um cenário muito positivo nesse momento. Beleza, perfeito. Mas me conta uma coisa. Porque assim, eu lembro quando eu falava muito assim, de New South Wales, eu falava assim, mas New South Wales não é uma boa área porque não é regional. Eu sei que hoje, com essa história com tudo que está acontecendo, com as mudanças, obviamente, isso cai um pouco por terra, mas a gente não sabe por quanto tempo. Me conta mais como é que funciona essa coisa de área regional. New South Wales inteira é regional? Ou é só uma cidade, é só uma área? Como é que é essa história? Vamos lá, então. A regional, né? Tudo é regional em New South Wales, vamos colocar dessa forma, exceto Sydney, tá? Então, as áreas regionais de New South Wales são divididas em diferentes RDAs, é assim que a gente chama, não é? Então, até tinha anotado aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 RDAs diferentes, né? Então, há uma subdivisão das áreas regionais de New South Wales, e realmente Sydney não é. Existem alguns postcodes, né, que ainda são considerados dentro de Sydney, que também são regionais dentro das categorias de áreas regionais que temos hoje. Em termos de área regional, existem diversas vantagens em a pessoa estar numa área regional, que seja regional New South Wales ou outras regionais, entre elas pontuação mais elevada por estudos, uma possibilidade maior da pessoa ter acesso a um visto skilled regional, mesmo que seja uma terceira opção para aquela pessoa,
normalmente acesso a listas de demandas, né? Uma lista mais abrangente, claro, porque o visto regional ele permite que pessoas que tenham ocupações na lista ROL, que é a maior lista delas entre as três, possam também tentar um visto. Então, existem várias vantagens em estar numa área regional. Só que não é pela pessoa estar, eu acho que essa é a maior confusão que temos hoje no mercado, né? Não é porque a pessoa está numa área regional que ela necessariamente vai obter um convite a um visto skilled mais facilmente. Vai depender da profissão, vai depender da regra, né, daquele estado ou daquele território na ocasião, vai depender né, obviamente, da experiência, da pontuação da pessoa também. Então, tem vários fatores aí que a gente precisa analisar para determinar se para aquela pessoa é melhor a pessoa estar numa regional ou não. A questão de New South Wales, principalmente de Sydney, é que é como a Dé falou, né, e a Dé vai trazer mais dados para a gente, né, ainda na live, o mercado de trabalho é muito aquecido. Então, em termos de carreira, muitas e muitas profissões, né, em muitas e muitas profissões as pessoas terão melhores oportunidades aqui. Hoje, em termos de lista de demanda para visto skilled, a lista é muito boa também, abrange um grande número de ocupações. Em termos de requerimentos, os requerimentos de New South Wales também são fáceis de serem batidos. Então, eu vou dar um exemplo aí, né, de quando essa estratégia de mudança de regional permanência em Sydney se aplica. Se eu tenho hoje um candidato, um profissional, pronto, tem o Skills Assessment concluído, tem uma boa nota na prova de inglês, principalmente se está trabalhando na sua profissão aqui, e esse profissional vem para uma consulta e me pergunta, e aí, Ju, eu devo permanecer aqui ou eu devo ir para Adelaide porque é uma regional e lá é mais fácil de receber um convite? Se a pessoa está pronta, hoje aqui, se a pessoa já mora em Sydney por 6 meses, ela já pode demonstrar, fazer uma expression of interest para um visto permanente em New South Wales, estando em Sydney. Se a pessoa sair daqui, ela não pode mais competir por New South Wales. Ela fecha as portas para New South Wales, porque o requerimento é residência por 6 meses aqui. Então, ela fecha simplesmente essa oportunidade. Para ela ter oportunidade em outro local, ela vai ter que trilhar um caminho em outro local. E para quem, por exemplo, não estudou em South Australia, não entra aí no caminho de quem se graduou em South Australia, normalmente o requerimento é experiência de trabalho na área. Então, se a pessoa está numa situação confortável aqui, com uma pontuação razoável, com uma chance de convite, às vezes para essa pessoa é melhor que ela aumente a sua pontuação, com uma nota melhor na prova de inglês, com um período maior de experiência, com mais estudos, do que ela saia daqui para ter que trilhar um caminho onde ela vai ter que mudar, se colocar no mercado de trabalho, completar 6, 12, 18 meses de experiência em outro local, para daí competir naquele local. Então, sim, existem vantagens em estar numa área regional e para aqueles que vão iniciar uma faculdade, um mestrado, um curso técnico, nova carreira, para a maior parte desses profissionais, eu vou dizer, vão para uma área regional. Mas tem outros que vão sofrer as consequências de sair daqui, não é? Em prol dessa visão de que é mais fácil conseguir um visto numa área regional, o que não é realidade. Então, esse ano, a gente tem graphic designers, illustrators recebendo convite para o visto permanente aqui em Sydney com 70 pontos, 75 pontos. Marketing Specialist com 85 pontos. Né? Civil Engineering Technician ou Draft Person com 70, 75 pontos. Não é uma pontuação extremamente elevada. Então, tudo é uma questão de competição. Existem profissões que a competição hoje em New South Wales é menos de 20, porque quando é menos de 20 a gente não vê o número, só menos de 20. Menos de 20 pessoas competindo por um convite aqui, enquanto que nos outros locais a competição vai ser a mesma. Então, é muito relativo. Não, com certeza. Já que a gente está falando de mercado de trabalho, vou puxar um pouco para a Dé agora. Dé, me conta um pouquinho assim, o que está mudando, o que você vê mudando nesses últimos anos em New South Wales e como você vê o futuro a curto prazo. Por que digo a curto prazo? Porque tanto no mercado de trabalho quanto quando a gente fala de imigração, a gente só pode ver assim, coisas mais específicas a curto prazo, né? Depois a gente começa a contar história, analisar, mas como você vê? Eu só pegando o gancho do que a Ju falou, que eu achei extremamente importante, gente. Se você já está na Austrália ou se você quer vir para a Austrália, não existe receita de bolo. Não existe. Ó, tal cidade é mais fácil, ou tal cidade é mais difícil, né? Porque, assim, cada caso é um caso. Ainda que você, por exemplo, seja um engenheiro civil, e seu colega também seja um engenheiro civil, mas é o que é o seu nível de prontidão,
né? Às vezes você está num nível diferente daquele e depende do momento. Às vezes seu amigo ele veio em 2016, é uma regra. Agora é outra. Então, gente, por favor, é um disclaimer aqui muito importante, mas por favor, fale com um profissional da área para entender o seu caso, porque o seu caso é único, né? Mas vindo para a pergunta sua, Rafa, que eu acho extremamente importante, né? Quando a gente fala de histórico, até o que a Ju falou, a pandemia, né, mexeu muito nessa questão dos números, né? A gente teve até um índice altíssimo aqui, que acho que historicamente um dos maiores em New South Wales, entre dezembro de 2019 até dezembro de 2020, a gente teve quase 8% de desemprego, de índice de desemprego em New South Wales. Um número muito alto comparado agora, que é um dos mais baixos, que é o que eu falei para vocês, de 3,1. Então, historicamente, o mercado, né, por conta do fechamento das fronteiras, de tudo isso que a gente sabe que aconteceu, a gente ficou só com as pessoas aqui, e algumas pessoas que estavam aqui foram saindo, voltando para seus países de origem e tal. Então, assim, faltou mão de obra. Tem muitos business que até hoje tem plaquinhas, né, falando assim, olha, precisamos urgentemente, ou até alguns tipos de business que eles fecham alguns horários porque não tem essa escassez de mão de obra, não tem profissional qualificado para aquilo. E eu vejo muitas coisas agora e daqui para frente, nessa visão aí de tendências, que tem muitas empresas que estão flexibilizando algumas coisas que antes elas consideravam como requisitos e agora elas estão colocando como desejável. Justamente porque, né, não consegue atender 100% dos critérios porque não encontram essas pessoas. Há umas 2, 3 semanas atrás, eu fui numa feira de carreira aqui em Adelaide, chamada The Big Meet. E tinham mais de 50 empresas lá, inclusive o governo lá, tudo. E algumas mesinhas tinham uma plaquinha escrita assim, Citizen Only, né? Que só esperavam ali pessoas, candidatos que tivessem já cidadania. E uma das minhas, de uma das minhas clientes que fez a mentoria comigo, ela abordou uma recrutadora, e a recrutadora falou assim, posso te falar a verdade mesmo? Né? Assim, o que acontece nos bastidores quando a gente recruta, a gente coloca o candidato ideal. A gente filtra tudo que a gente quer no candidato ideal. Mas quando a gente coloca o candidato ideal, não vem. Essa pessoa não aparece. Então, o que a gente tem que fazer? Para fechar a vaga, a gente vai ter que flexibilizar. Então, o fato de às vezes, não ter é uma coisa que a gente, às vezes, tira, né, como requisito para conseguir encontrar a pessoa. Então, eu sei que é uma preocupação muito, principalmente agora dos estudantes, né, que a partir do meio do ano aí vai reduzir de novo a carga horária, mas é um ponto que se você encontra realmente, eu estou falando isso para esse momento de agora, tá? Talvez daqui para frente, quando o mercado der uma estabilizada, não ficar tão aquecido como está agora, seja diferente. Mas como uma das estratégias, se você viu a vaga, você fala assim, eu sou perfeito para essa vaga, sou eu, tá escrito lá meu nome. Aplica, gente. Aplica, porque nem sempre eles vão falar assim, então, visto de estudante. Pode ser que você leve um não, faz parte do jogo, não, você já tem. Mas pode ser sim que eles te filtrem e te chamem para uma conversa. E o que a gente quer é marcar entrevista, porque na entrevista você vai explicar a situação, né? Você vai dizer, olha, eu falei com o meu agente, talvez tenha uma possibilidade de sponsor para mim. Ou, às vezes, você já está num visto, por exemplo, um graduate, seu próprio visto, no graduate você já pode trabalhar full time. E no próximo visto você também vai. Então, não necessariamente o fato de não ter um PR na mão vai mexer para a empresa. Não vai mudar nada, você vai continuar trabalhando full time, entende? Então, são coisas importantes que a gente tem nesse momento do mercado para que você consiga aplicar no seu dia a dia em termos de estratégias. Mas, falando de números, hoje, em New South Wales, a gente tem aí uma média de quase 90 mil vagas que foram divulgadas, né, em tudo quanto é canto que você possa imaginar, plataformas como Seek, Indeed, LinkedIn, social media, whatever. E a gente está falando aqui, que é um maior número de vagas desde 2012. Comparado a 2012, hoje é o maior número de vagas publicadas. E quais são essas ocupações, né? Vocês devem estar se perguntando, mas essa quais... é a parte mais importante, né? Tá todo mundo aqui esperando assim, quais são as ocupações? Ranking aí de 10 ocupações, tá? Então, assim, o pessoal da área administrativa, de forma geral, a gente está falando de 4.674 vagas. Todos esses dados, gente, a gente tem pego do site de estatísticas da Austrália, que é o ABS, tá bom?
Sales Assistant, 4.240 vagas em New South Wales. Software and Application Programmers, Advertising and Sales Manager, Waitress. Então, assim, perceba que tem de tudo, né? Desde pessoas que precisam de um bacharel até pessoas que, enfim, serviço de garçonete que precisam de uma formação para isso. Enfermeiros, pessoas que trabalham nessa parte de aged care, disabilities, contadores e os profissionais da área de construção, principalmente os managers. Então, essas são as ocupações que mais têm vagas neste momento em New South Wales. E complementando isso, se você quer conseguir algo na tua área, o que hoje New South Wales, em termos de skills, tem pedido mais, né? Então, assim, dica para vocês. Se você tem seu LinkedIn, você tem um campo lá que você pode colocar suas skills. Já coloca essas, porque elas são bem genéricas, vai caber para um monte de profissão, já garante para colocar lá no seu para você ser ranqueado. Então, communication skills. Qual profissão a gente não precisa de comunicação, né? Todas, praticamente. Então, communication skills, building relationships, teamwork and collaboration, planejamento, foco no detalhe, problem solving, organization skills, time management, Excel e criatividade. Ok? Eu sei que é uma avalanche de informações, tá? Você lê algumas acabam até sendo um pouco genéricas. Você fala assim, não, mas o que seria isso e tudo mais? Gente, se quiser ter mais informação, marque uma consultoria com a Italent aqui, que a Débora explica certinho para vocês cada um desses pontos. Isso aí. Só fazer um corte, desculpa, rapidinho. Pessoal, podem mandando perguntas. Eu tô aqui anotando todas as perguntas. Algumas são bem específicas, então a gente não vai fazer durante a live. Mas estou anotando o username de cada um para responder depois por inbox no privado, tá? Porque também, assim, a gente não quer misturar um pouco os assuntos, né? Mas falando sobre isso, assim, você falou um pouco das indústrias e eu queria ver dos dois pontos, na verdade, né? A gente falou um pouco do que é prioritário no momento, do que está acontecendo. E eu queria saber em sentido de imigração, Ju. Como funcionaria? O que se encaixa? O que não se encaixa? Como é que a gente vê esse momento em New South Wales? Então, a gente até trocou uma ideia mais cedo justamente em relação a isso, né? O mercado de trabalho, lógico que todos esses dados e estatísticas são extremamente importantes, né? Por questões de mercado de trabalho. Infelizmente, nem sempre o cenário de imigração acompanha essas tendências, né? Então, por exemplo, se a gente olhar ali em vários websites, vários desses dados, eles colocam que o pessoal que trabalha, né, como cuidadores, né, eu acho que a gente fala em português, cuidadores de idosos, pessoas com deficiências, que é uma das áreas de maior demanda hoje, mas não é uma profissão que, em termos de imigração, dá boas perspectivas, né, de visto. Então, infelizmente, nem sempre uma coisa acompanha a outra, tá? Em termos de imigração, a gente tem que ser bastante direto, né, principalmente com os clientes que conversam com a gente, né, que buscam, né, nos procuram por uma consulta, no sentido de qual é o cenário para aquele profissional naquele momento. Então, por exemplo, a área de construção, né, a área de construção ela é muito ampla, né, então todas essas áreas que a Dé pontuou aí em termos de demanda, né, em termos de mercado de trabalho, elas, para New South Wales, elas estão batendo bem, até porque boa parte, né, dessas pesquisas são específicas para New South Wales, então elas estão batendo bem, mas na questão de migração, é uma questão de competição. Então, a gente pode ter uma área, né, que tem um mercado de trabalho maravilhoso, mas em função de ter esse mercado de trabalho maravilhoso, atrai um enorme número de profissionais daquela profissão, o que faz com que a competição para aqueles profissionais, embora o interesse do Estado seja bastante grande naquela profissão, a competição também se torna elevada. Então, em termos de migração, e de novo, eu não estou falando de Employee Sponsored Visas, estamos falando de Skilled Migration, a competição é a chave, né, da questão. Eu sempre digo, se você tiver 100 pontos, você pode achar que você está ali no topo do topo, porque a tua pontuação é excelente, sendo que a mínima é 65. Se a tua competição tiver 110, você está mal. Se você tem 70 e a sua competição tem 65, você está bem. Então, é uma questão de competição. Então, por exemplo, engenharia civil. Altíssima demanda em termos de mercado de trabalho aqui. Óbvio, isso é lógico. Mas a competição entre engenheiros civis em termos de migração em New South Wales é muito elevada. O que faz com que, claro, a pontuação da pessoa tem que ser muito elevada também para que a pessoa tenha a possibilidade de convite, né? Então, o cenário de imigração, de novo, é uma questão de competição naquele momento. E a competição ela é variável.
Então, às vezes as pessoas me perguntam, tá, mas qual é a pontuação que New South Wales determina para um convite? Ou qual é a pontuação para eu ter chance de um convite por New South Wales? New South Wales não divulga esse dado. A gente pode ter amostras, né, amostragens, enfim, de clientes, ou quem recebeu o convite, quem não recebeu, mas não há uma divulgação oficial dessa pontuação, até porque New South Wales, se ele quiser convidar alguém com 5 pontos a menos do que o outro candidato, porque acha que o candidato tem um perfil melhor, ele vai convidar. Então, não é uma questão necessariamente de pontuação. As pessoas têm que, né, têm que pensar isso também. É uma questão de competição. Às vezes, dentro de uma mesma... Vou pegar aí contabilidade como referência, né? Contadores estão numa alta demanda aqui, mas a competição entre accountants general, hoje a gente tem aproximadamente 5.300 contadores tentando um convite para o visto permanente em New South Wales 190. É uma competição muito, muito elevada. Mas aí, se esse contador tem uma carreira, né, ou consegue um trabalho na parte de auditoria interna, essa competição ela baixa para 200 profissionais. Se o contador consegue como né, de accountant para management accountant, de 5.000 cai para 500. Então, esses números, eles são muito importantes nas decisões desses profissionais, né, de permanência ou mudança para outro local. Então, se hoje um contador, né, um accountant general, conversa comigo sobre migração, eu não vou dizer para esse contador permanecer em New South Wales. Ou eu vou fazer aquela pergunta famosa: você está feliz de entrar numa empresa e ser sponsorado e ter uma estratégia de migração com mais chances através de uma empresa? Porque se você estiver, fica. Mas a pessoa tem que estar preparada para isso, né? Um ponto importante de colocar, que antes a gente estava falando de regionais e eu acabei não entrando tanto nesse mérito, é que hoje a pessoa que está em Sydney, não é porque ela está em Sydney que ela não pode competir por um convite a um visto regional em New South Wales, tá? Ela pode. Então, hoje, o 491, que é o Skilled Regional, né, que é um visto provisório em New South Wales, ele tem essa subdivisão de áreas regionais e você tanto pode demonstrar interesse nesse visto estando em Sydney, de forma geral, para que o Estado olhe para você e emita um convite, como você pode demonstrar interesse numa área regional específica que tem a sua profissão como de interesse, e você pode sim competir por um convite através dessas regiões mesmo estando em Sydney, tá? Então, as pessoas têm que analisar todos esses pontos para a sua tomada de decisão, né? Mas, mais uma vez, é uma questão de constante análise de números e possibilidades e perfil para fazer esse cruzamento de informações e determinar o que é melhor para o profissional. Outra informação que é muito importante aí. Pergunta mais comum que eu tenho nas minhas consultas. O que é melhor? A profissão A ou a profissão B? Uma pessoa começando uma carreira nova. O que é melhor? Eu faço TI ou eu faço engenharia? Gente, não é algo que necessariamente a gente vai conseguir responder o que é melhor para esse profissional. Primeiro que o profissional tem que saber o que quer. Eu acho que isso é bastante importante, onde se vê no futuro. Aí é uma questão que a Débora consegue ajudar mais. Mas a pessoa tem que entender que são estratégias diferentes que vão sofrer alterações no meio do caminho. São estratégias diferentes, não é? São números diferentes. Então, não há necessariamente essa possibilidade de compararmos uma com a outra. Algumas sim, a gente vai conseguir comparar, outras não. Outras vão dar os mesmos caminhos, as mesmas possibilidades, a mesma competição, os mesmos estados como estados interessantes. E a gente não vai ter essa resposta pronta, né? Então, essa análise de mercado de trabalho, como você se vê no futuro, onde você acha que você vai ser feliz, dados de migração, esse cruzamento, ele é extremamente importante para a tomada de decisão. É verdade. Com certeza. Pessoal, sobre as perguntas aqui, eu filtrei a maioria, porque na verdade o pessoal assim, está sendo bem específico, né? A profissão, essa profissão, aquela profissão. Infelizmente, a gente não vai conseguir falar profissão por profissão hoje. Porém, eu me comprometo aqui, estou anotando todo mundo, vou responder por inbox para todo mundo. Pode mandar para a gente no @7migration. A única pergunta, que até eu fiquei com essa pergunta, né? Onde encontra essa informação dos pontos por profissão? Que você comentou assim, cada profissão tem uma pontuação específica ou tinha uma pontuação específica. Onde essa informação é publicada? É durante a consulta de imigração? Como é que eu sei dessa informação?
para também poder me programar, né? Para poder aumentar os meus pontos, seja com inglês, seja com outra coisa. Tá. Gente, para o 189, tá, que é o visto Skill Independente Nacional, o governo coloca no site do Departamento de Imigração mesmo, tem ali a pontuação do último candidato convidado em algumas das profissões. Essa informação é uma informação oficial. Em termos de pontuação pelo Estado, o Estado não divulga essa pontuação, porque, de novo, não há mais essa determinação do que é mínimo para que a pessoa tenha um convite. O mínimo é o mínimo, 65 pontos, que é o que o programa em si requer. E também porque New South Wales se dá o direito de convidar. Peraí, Ju, cortou seu áudio. Desculpa. Não, cortou a última frase. Entendeu? Agora dá. Agora tá. Tá, perfeito. Então, New South Wales, em termos de pontuação, não divulga a informação da pontuação, até porque ele pode, se quiser, convidar alguém com uma pontuação menor se achar que o perfil daquele profissional é mais interessante, tá? Então, não é uma questão necessariamente de pontuação, embora, claro, eles levem em consideração. Então, não há essa informação. Existem amostragens e existe algo que a gente chama, né, de Skill Select Dashboard, onde a gente consegue fazer alguns filtros. Não é um website fácil de trabalhar com, mas vocês conseguem fazer alguns filtros e ter algumas informações no sentido de quantas IOIs foram submetidas para um estado, pontuação e tal. Ele é um esquema, um diagrama, ele não deixa de ser um diagrama, onde você consegue selecionar 2 dados entre todos do programa para te dar uma resposta. Então, a gente não vai ter todas as respostas, tá? Então, é algo que, se vocês quiserem, vocês podem colocar ele no Google, né? Skill Select Dashboard, e fazer os filtros que vocês têm interesse. Outro site interessante de vocês pesquisarem é o Ansco Search, né? O Ansco Search também tem algumas informações. Claro, a gente paga, né, para ter informações mais rebuscadas. Eles não abrem todas essas informações para todo mundo, mas é um local também que você consegue essas informações, e por isso que algumas pessoas ficam dividindo essas informações por aí, tá? Mas os estados não têm, nem todos os estados, e estamos falando hoje de New South Wales, não tem essa determinação de pontuação mínima, nem do candidato, o último candidato convidado. Não tem essa informação. Perfeito. E uma das perguntas aqui é sobre o mercado de hospitality em geral. Como é que está esse processo? Como que vocês duas veem esse mercado no momento, tanto do lado de empregabilidade quanto do lado de imigração? Quer começar? Adé, vai lá. Tá. Inclusive, é um dos gráficos que eu ia comentar aqui, super interessante. A gente sabe que a maioria das pessoas agora que tem tudo quanto é tipo de situação, né? Tem gente, talvez, que esteja assistindo essa live que já seja cidadão, mas quer saber mais sobre só a parte de empregabilidade, porque a imigração já não faz muito mais sentido porque já imigrou. Mas quando a gente fala assim de oportunidades de vaga full-time versus vagas part-time, tem um gráfico aqui bem interessante, depois eu posso até compartilhar com vocês nos stories, quem sabe, mas é sobre possibilidades de você conseguir entrar na área. Então, por exemplo, se você trabalha na área de mineração, 95% das vagas são full-time. Então, qual é a sua chance de conseguir uma vaga part-time no visto de estudante? 5%. Existe uma chance? Existe, mas a gente está falando de 5%. Se você está buscando uma vaga de manager no mundo corporativo, gente, não existe praticamente, né? Deve ter um outro, mas não existe vaga de manager praticamente part-time, né? Então, também tem que analisar esses pontos. Agora, falando sobre hospitality, é a melhor indústria nesse sentido, porque quando a gente fala de accommodation food services, 42% do mercado é composto por vagas full-time, o que 58% sobra, né, para quem pode trabalhar part-time. Então, isso é excelente, né? E New South Wales tem muitos restaurantes, tem muitos entretenimentos, essa indústria é fortíssima. Então, obviamente, se você é um chefe, se você é um cook, se você trabalha no front of house, tudo isso tem excelentes oportunidades. Eu acho que é uma das indústrias mais fortes. Se você não quer entrar nessa área, não precisa preocupar tanto, porque eu acredito que você vai conseguir se colocar no mercado, sim. Beleza. Agora, E do sentido de imigração, Ju? Em
termos de imigração, gente, também é um dos setores que mais oferece vistos de sponsor hoje. Claro, a gente está saindo um pouco do skilled, né? Falando um pouco de sponsor, mas é um dos setores mais acostumados a dar sponsor e nessa necessidade, né, de trabalhar até mais horas do que normalmente. É um setor que se trabalha mais horas do que o usual, né? Mais do que 38 horas por semana. Eles estão muito acostumados a darem sponsor. Em termos de skilled migration, hoje em New South Wales, a competição para as profissões, né, que estão em maior demanda, vamos colocar aí chefs, por exemplo, a competição ela está bem acirrada. Tá? Então, já entre gerentes de restaurante, a competição não é tão elevada, por exemplo, né, se a gente comparar com a competição entre chefes. Razão pela qual, né, eu entendo que essa competição não é tão acirrada. Porque, né, historicamente falando, os gerentes de café e restaurantes não estiveram aí na lista de New South Wales sempre, ou não estiveram com prioridade em New South Wales, em termos de convite. E por essa razão, muitos desses profissionais acabaram buscando outras regiões da Austrália para tentar a imigração. Enquanto que chefes estão em demanda nacional, o que sempre oferece a possibilidade de uma estratégia de imigração, mesmo que a pessoa esteja em qualquer localidade da Austrália, muita gente acaba, né, conseguindo trabalho e permanecendo por aqui. Tá? Então, a competição vai depender de cada uma delas. De novo, eu não posso falar de hospitality de uma forma geral. A competição entre hotel managers é uma, entre café ou restaurant managers é outra, chefs é outra, pastry cooks é outra, bakers é outra. É muito específico. Mas a competição entre chefes hoje, falando aí das mais, né, faladas, chefe, ela é em torno aí de 1.000 profissionais tentando um visto permanente, 190, 900 e tanto. E a competição entre gerentes de restaurante, eu estava tentando encontrar informação, eu não estou conseguindo aqui, mas se eu não me engano é menos de 100, tá? Vai entrar e aí eu dou para vocês. Okay. Mas não é uma competição muito alta, não. Não, beleza. Então, assim, as perguntas aqui, assim, eu peguei a maioria do que a gente teve. Gente, a live vai ficar gravada. Sim, vocês vão poder ver novamente. Acho que um ponto muito importante para falar para quem está fazendo pergunta para a gente é que a gente está tentando se manter bem dentro do tema da live. Eu vejo que muita gente pergunta assim, para ser bem específico. Então, a gente vai lembrar lá do começo da nossa live que a gente falou assim, gente, isso aqui é só uma base de informação. Lembre sempre que quando você tiver que ter algo mais específico, não toma decisão por algo que você viu na internet. Consulta um profissional, consulta um agente, consulta um consultor para cuidar da sua carreira, porque acho que um dos maiores erros do imigrante é aquela coisa de confiar na informação do outro. Toda informação é muito única, vamos sempre lembrar disso. E agora para vocês duas, para a gente quase fechar essa live, e para cada um assim. Se eu fosse me perguntar para onde eu vou, por que a minha resposta poderia ser New South Wales? Olha só, os 11, eu nunca morei em South Wales. A Júlia tá aqui, ai meu Deus, venha para cá. Ajuda aí, pô. Ela é fã como eu também sou fã de Adelaide, de Perth, né? Mas assim, vamos tentar ser neutra aqui na resposta, porque eu acho uma cidade incrível. Sinceramente, eu acho uma cidade muito linda, com muita coisa para fazer. Se você gosta de agitação, de coisas diferentes, né? Assim, a cidade nunca vai te decepcionar, né? Obviamente. Eu tenho outros dados que eu acho que vai suportar essa minha resposta, que é mais com relação à parte do empregador, né? Então, por exemplo, se a gente for pensar aqui, olha só o feedback que foi trazido pelos empregadores nesses reports que eu dei para vocês, que 30% dos empregadores em New South Wales disseram que estão com planos de crescer, né, que seus business vão crescer daqui para frente, nos próximos anos. 64% disseram que vão manter, 3% disseram que vão diminuir e 4% não tem certeza ainda. Então, assim, a cidade como um todo crescer ainda muito, né? Por mais que esse mercado de trabalho seja bastante estabilizado, né? A gente sabe que, diferente das áreas regionais, ainda tem cidades que estão em desenvolvimento e tal, mas ainda assim, os empregadores que os business deles têm uma crescimento bem interessante de pelo menos 1%. Então, isso é um fator que me faria, talvez, ponderar na escolha de ir para New South Wales por conta desse crescimento das empresas. E se você entra numa empresa dessa, naturalmente você vai ter chance de crescer junto com a empresa. E outra coisa também que eles trouxeram como feedback, até para que vocês saibam, é sobre essa questão de... O que eles reclamam muito é falta de aplicantes, falta de candidatos. Falta de candidatos que estejam de acordo com o perfil.
E é muito engraçada a relação entre. Aí eu vou falar de forma geral, Austrália e Brasil. Quando você vai no LinkedIn, você consegue ver o número de aplicantes, né? Ela tem vagas no B, assim, que você tem 700 pessoas aplicando. É uma coisa, assim, surreal. Tem vagas aqui que você vê que tem 6 pessoas que aplicaram, 10 pessoas que aplicaram. 15 no máximo. Então você fala assim, meu Deus, a competição também é uma das coisas assim muito, né, que você deve levar em consideração. Claro que vai levar muito, depende de cada cargo e tal. Mas uma das coisas que eles reclamaram foi a falta de aplicantes e aplicantes qualificados. E alguns com falta também de technical skills, né? Então, se você é uma pessoa que tem technical skills, que você já tem uma bagagem interessante, que seja do Brasil, que já seja daqui, que tenha uma formação, que tenha, né, o conhecimento para exercer para aquela vaga, vai em frente, sabe? Não deixa, não se rotule, não deixa isso te não se desmereça, né? Porque eu acho que o imigrante, muitas vezes, né, por conta desses ups and downs, de toda essa coisa que acontece na nossa vida aqui, acaba ficando meio desmotivado e tal. Então, assim, olhe para esses números que você vai talvez ter uma motivação um pouco maior. Então, assim, trazendo minha resposta aqui para você, Rafa, eu acredito que, assim, se eu quero trabalhar no mundo corporativo, se eu quero trabalhar em grandes empresas, né, se eu quero trabalhar em multinacionais, eu ponderaria fortemente New South Wales, mas nunca só baseado nisso, né? Carreira e imigração sempre é difícil você descolar uma coisa da outra. Tem que estar alinhado para você tomar essa decisão, como a própria Ju falou, né? Então ali precisa estar muito. Então, assim, às vezes tomar a decisão entre ter razão ou ser feliz, né? Às vezes você vai ter que tomar uma decisão dura, talvez de pausar um pouco a sua carreira no que de fato você quer para ter um plano de imigração, ou vice-versa, né? E isso é uma decisão que só você vai poder tomar. Mas basicamente esse é o meu ponto de vista. Agora, minha vez? Beleza. Vamos lá. Gente, eu me baseio bastante nos requerimentos, né? Quando eu penso nos estados, eu me baseio bastante nos requerimentos de nomeação estadual, né? Para dizer para o profissional se o profissional deve permanecer, enfim, ou, né, quais são as chances do profissional aqui. Grande vantagem de New South Wales: não há nenhum requerimento no sentido de experiência profissional na área. E isso pode parecer bastante básico, né? O que eu tô falando, pode parecer, ok, mas não é. Se a pessoa, vou dar um exemplo para você, se tem um engenheiro recém-graduado com uma excelente nota na prova de inglês, fez a prova para ser um tradutor juramentado, mesmo sem ter experiência nenhuma depois de formado, acaba atingindo uma boa pontuação, mas esse profissional não se vê entrando no mercado de trabalho por essas questões que a Débora falou, por ser, de repente, uma profissão que vai exigir full-time, a pessoa vai estar num visto de estudante por 2 anos, não vai conseguir trabalhar full-time e assim vai. Não adianta essa pessoa correr para determinados estados onde o requerimento para uma nomeação estadual vai ser justamente experiência na área. E tem muitos estados e territórios hoje onde ou o requerimento obrigatório é experiência na área, ou a pessoa pontua, digamos, por uma experiência, ou ela tem prioridade por causa dessa experiência. Da mesma forma que existem estados que têm requerimento no sentido de beneficiar, tem caminhos específicos para quem se gradua naqueles locais. E, às vezes, esses requerimentos não são simplesmente, você se gradua, e sim você faz uma qualificação educacional específica, né? Então, por exemplo, South Australia, para todas as profissões que exigem um bacharelado, se você, ou higher, se você quer ir pelo caminho de um graduado, você tem que completar um bacharelado ou higher. Então, um engenheiro que estuda um VET não vai entrar pelo caminho de um graduado lá e vai ter que trabalhar na área para compensar. Então, existem requerimentos específicos dos estados que New South Wales hoje não tem. Então, como New South Wales tem simplesmente uma visão positiva daqueles de maior pontuação, se a pessoa tem um bom inglês, principalmente para aqueles que têm inglês superior, e a pessoa não se vê entrando no mercado de trabalho rapidamente, é um ótimo local. Então, as pessoas têm que considerar isso, porque às vezes as pessoas estão distantes do mercado, ou recém se formaram, ou estão distantes do mercado de trabalho 5, 6 anos e não se veem mais retornando para a área delas. Já estão fazendo outra coisa por muito tempo. E ainda é um estado que permite que a pessoa tenha uma boa pontuação e compita por um convite, tá? Não estou dizendo que vai receber o convite, mas pode competir. Então, hoje, a grande motivação de New South Wales, fora tudo que a Débora falou,
é no sentido de baixíssimos requerimentos para que você tente um convite. E também a possibilidade de estar em Sydney também tentando um possível convite para uma área regional. Não é? Como eu falei, existem profissões onde a competição nesse momento está, sim, baixíssima. Baixíssima. Menos de 20, 30 profissionais, 40 profissionais competindo por um visto permanente em New South Wales. E na comparação com os demais, está igual, não é? Então, eu diria que a maior motivação para New South Wales hoje seria justamente pessoas que não precisam entrar numa estratégia que ainda vai durar 1 ano e meio, 2 anos, para daí qualificar, que aqui poderiam já demonstrar o seu interesse e aproveitar esse bom momento de migração. Para vocês terem uma noção, só eu até anotei aqui, hoje, a cota, né, com o aumento da cota de convites, não de convites, perdão, com o aumento da cota de emissão de vistos permanentes anual, que houve um aumento, né, radical do ano passado para esse, houve, claro, também um aumento das cotas de convites estaduais. New South Wales, para o visto 190, o ano passado tinha 4.000 possíveis convites a serem emitidos. Esse ano, para o 190, tem 9.108, é muito convite. Para o regional, 3.640. Esse ano, 6.168. Não é? Ou seja, com essa cota de convite, a gente, né, obviamente, não só refletiu o número de convites até hoje, como possivelmente ainda tem muita cota para ser emitida aí nesse final de ano financeiro, e as pessoas não devem deixar de tentar a possibilidade porque acham que não tem uma pontuação excelente ou porque, né, estão pensando que outros locais podem ser melhores, né? Então a pessoa tem que fazer o básico aí do processo, tendo 65 pontos, demonstra interesse no estado e aí depois ver o que vai fazer. Um ponto dentro dessa pergunta do Rafa, para onde eu vou, né? Que é uma decisão tão difícil, né, gente? Porque a Austrália é tão maravilhosa que, assim, é bem difícil tomar essa decisão. Mas quando a gente fala, por exemplo, do setor de mineração, né? Que é fortíssimo em WA, mas também tem vagas bastante interessantes em New South Wales. Outro ponto que você tem que considerar, né, é a questão do estilo de vida, é a questão do custo de vida, né? Então, por exemplo, se a gente for pensar em custo de vida em New South Wales, é muito mais alto um aluguel, né? Um estilo de vida, para você manter um estilo de vida em New South Wales, é muito mais alto que WA, por exemplo. Porém, né, às vezes é aquele estilo de vida que você quer, né? O estilo de New South Wales que você quer viver. E então você também tem que colocar isso na pauta, né? Se você fala assim, não me identifico com WA, não é um estilo de vida do que eu quero viver. Então, assim, é fazer uma tabela mesmo, sabe? Colocando os prós e contras de cada um por categoria. Imigração, estilo de vida, carreira, o que pesa mais para você, né? Senta com a sua esposa, com o seu marido, discute, o que é melhor para sua família. Então, eu acho que é um conjunto de coisas para responder, no seu caso, para onde eu vou. Né? Acho que esse é o. E um ponto importante também, gente, que eu sei que não tem muito a ver com o que a gente está conversando, mas dentro dessa pesquisa que você falou, né, hoje uma pesquisa muito importante, gente, é o índice de ocupação imobiliária. Uhum. Vocês têm que ficar atentos a isso, porque a Austrália, eu posso estar errada no que eu vou dizer, tá? Se eu não me engano, eu li uma matéria esses dias que falava, acho que um ponto tanto. O índice de ocupação e desocupação, enfim, o índice, o número de imóveis disponíveis hoje para aluguel é baixíssimo. E eles estão prevendo aí a entrada de pelo menos mais 600 mil imigrantes, né, no próximo ano, em 2024. E isso muita gente está penando, né? E eu não estou falando só aqui em New South Wales, estou falando em vários outros locais da Austrália, não estou falando só de Sydney. Então façam a pesquisa de vocês no sentido de custo de vida, de imóveis, de mercado de trabalho, tanto quanto, né, vocês devem pesquisar a imigração. Eu acho que se as pessoas que eu converso, muitas estão, né, estão bem informadas, mas se as pessoas que não sabem o que querem, não têm ainda uma certeza do que querem, né, de carreira, de vida e tal, viessem para uma consulta já com uma pré-seleção do que pelo menos não querem, ajudaria muito, né, no processo de decisão. Então, essa ideia de que achar que se conversando com a gente de migração, achando que simplesmente dizer, não, eu estou aberta para qualquer profissão e estou aberta para qualquer localidade, que isso vai ser um ponto positivo, na verdade não é. Porque opções hoje, em termos de migração, possivelmente vocês vão terem
pelo menos 2, 3 estados, porque as listas de demanda estão muito abrangentes. Né? O momento está interessante. Então, façam essa pesquisa geral, pensem o que vocês querem antes de mais nada, e aí, claro, conversem com um profissional para simplesmente, né, amarrar aí essa estratégia. Perfeito. Então, gente, vamos encerrando aqui por agora, né? Só com um lembrete. Você está planejando seu futuro aqui na Austrália? Lembra sempre, conversa com um profissional, com agente de imigração. A Seven Migration está pronta para auxiliar você no seu planejamento desde o começo. Para marcar uma consulta com a Ju, só acessar o site da Seven Migration. E também, se você quiser uma consulta com a eTalent, é só entrar no etalent.com.au. Ju, Dé, muito obrigado por hoje. É só a nossa primeira live, a gente tem mais 7 com diferentes agentes. A Ju ainda volta para mais uma mais na frente. E muito obrigado por hoje. Obrigada a vocês. Obrigada. Obrigada aí a todo mundo que assistiu. Obrigado. Então, obrigado a todo mundo. Anotei várias perguntas aqui de várias pessoas. A gente sim vai responder no inbox. Se você tem alguma dúvida, manda pra gente. Se a dúvida é sobre carreira, pode mandar no inbox da wetalent.au. Não esquece de seguir no Instagram. E se a dúvida é sobre imigração, manda direto pra gente da Seven Migration. Tá bom, gente? Obrigado, hein? Obrigado. Tchau. Tchau.